por favor, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. No capítulo 7 de Lucas, a gente vai ter 2 milagres registrados. A gente vai ter o centurião, que demonstra a sua fé. Temos a ressurreição do filho da viúva em Naim. O texto que nós vamos ler está em seguida, que é a partir do verso 18. E no relato de Mateus, Jesus estava andando pelas cidades. Então, Jesus está andando pelas cidades, andando por aí, realizando a obra, pregando, quando acontece isso a partir do verso 18. Diz assim: os discípulos de João, aqui João Batista, contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém. Amém. Por que João Batista mandou perguntar isso para Jesus? É que nesse momento da vida de João Batista ele está preso. O mandatário da região, o rei Herodes, não tinha gostado muito da pregação de João Batista e então o prendeu. Ele estava preso, ele vai morrer nessa prisão. Mas João Batista foi aquele que, quando a gente lê, a história dele, João Batista foi aquele que Deus levantou para preparar o caminho de Jesus. E João Batista foi aquele que antecedeu a aparição de Cristo. E João Batista é aquele que pregou muito e batizou muita gente antes de Jesus aparecer. E a mensagem de João Batista era essa: eu não sou o Cristo, mas logo ali do outro lado da esquina, ele está vindo aí. E ele é tão mais poderoso que eu não sou digno de mexer na correia das sandálias dele. E sabe o que mais? Ele vai batizar vocês com muito mais força do que eu. Eu estou batizando com água. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E sabe o que mais? O machado está colocado na raiz da árvore. Eita! E a árvore que não tiver boa, ele vai cortar mesmo, e vai queimar, e vai acabar com tudo. Vocês vão ver só. Raça de víboras. Arrependam-se! Cara, contundente com a mensagem dele, anunciando que Jesus vinha logo em seguida ali. E aí João Batista agora está preso. E Jesus começa o seu ministério. E as coisas começam a acontecer. E acontece, chega esse dia aqui em que João Batista ouve as coisas que estão acontecendo e fica incomodado, porque algo errado não está certo. Por que ainda a coisa não explodiu assim, Por que Jesus ainda não está arrebentando? És tu mesmo aquele que haveria de vir, ou a gente tem que esperar o próximo? Ou a gente entendeu tudo errado? E aí a gente vê esse momento bonito que os discípulos perguntam. E aí, com aquilo que a gente cantou, acabou de cantar aqui com o pastor Márcio, Deus está de olho em você, Deus se ocupa de você, Deus está atento à situação que você está vivendo. E aí, Jesus transforma
a situação de um monte de gente ao mesmo tempo. Quem está cego aí? Vem cá. Cura, cura, cura. Tem algum aleijado? Tem. Pá, pá, pá. Tem algum surdo? Tem. Tá, tá, tá. O demônio começou a manifestar lá, expulso o demônio e tal. Aquele monte de... Que coisa bonita de ver essa manifestação do poder de Deus transformando a situação de um monte de gente que estava ali com ele. Porque Deus se importa comigo e com você. Deus se importa com a situação que você está vivendo. Deus se importa, Deus está de olho nas tribulações que você está passando. E Deus não aplaude a tribulação que você está passando. Deus quer sim transformar a sua situação. E essas pessoas ali têm a sua situação transformada, mas eu gosto muito de pensar que não é só assim, o cego viu, o que já é muita coisa, ou não é? Ou? Fala sério. O cego viu. Só que o cego, agora, a gente está acostumado nos nossos dias, a nossa percepção é muito daquilo que a gente vive no século 21, né? Que você chega aqui na parada de ônibus, aqui da nossa, da 611 não tem não, mas da 612, 613, o pessoal desce do ônibus e tem piso tátil. Alguém já viu piso tátil na parada dessa coisa? Tem piso tátil na 612. Né? Tem rampa de acesso. Né? Hoje nós temos braille. Temos audiodescrição. Na época de Jesus não tinha nada disso, gente. Quem era cego estava, por assim dizer, fadado a uma espécie de marginalidade. Ele ia ficar à margem da sociedade, ele ia ter que mendigar, ele não seria alguém que estaria envolvido na sociedade. Quando Jesus cura um cego, Jesus está restaurando a visão e inserindo esse alguém de novo na sociedade. Quando Jesus cura um coxo, ele está botando essa pessoa de novo no meio da população para ser alguém produtivo. Eu fico pensando bastante naquele homem que o Evangelho de Marcos fala mais detalhado dele, depois que Jesus desce do Monte da Transfiguração. Tem um senhor que está com um filho que está endemoniado. Alguém lembra dessa história? Lembra? Pois bem. O filho está endemoniado, e aí Jesus chega lá, os discípulos estão numa disputa com o homem e tal, e aí como é que faz? Como é que, né, pega, deixa, não sei o quê, enfim. Jesus fala, o que está acontecendo? Não, é o meu filho, que o capeta, quando pega ele, é para acabar. Deixa ele mudo, por vezes pega e joga na água para matar, joga no fogo para matar. Pensa a vida desse pai. De repente o homem está lá trabalhando, eu não sei qual era o trabalho dele. De repente ele está lá trabalhando, só chega alguém correndo. O desespero. Seu fulano, o menino está endemoniado de novo, e o demônio correu com ele para o mar. Larga esse pai, tudo que ele está fazendo, e sai correndo atrás do menino para salvar do fogo, da água. De se cortar, de se jogar. Que vida é essa? Quando Jesus expulsa o demônio daquele menino, todo mundo agora está tranquilo para ter a sua vida bem vivida, porque Deus transforma situações e é o completo. Cristo transforma situações e Ele tem todo interesse em transformar o que você está vivendo para que você tenha paz. Nós lemos essa semana, 1 Coríntios capítulo 7, uma expressão que eu gosto muito na Bíblia, porque é um texto tão controverso, né? As pessoas falam tanto em 1 Coríntios 7, tanta coisa, e tem esse versículo lá no meio que diz assim, porque Deus não nos chamou para a escravidão, mas para a paz, para o bem-estar, para eirene, a palavra que quer dizer bem-estar total. Deus nos chamou para isso, e quando Ele transforma as nossas situações, é para transformar tudo, é para a gente ter paz. A gente já orou por isso hoje, mas se a gente precisar orar de novo, para que a sua situação seja mudada, a gente vai fazer.
para que Deus te dê paz no meio das lutas que você está vivendo, e essas lutas cessem, e essa situação seja transformada para a glória do nome dEle. Alguém ainda precisa de alguma coisa aqui hoje, assim, desse sentido? Alguém precisa? Tem alguém que precisa ainda? Alguém precisa? Faz assim com a mão, alguém que precisa? Então tá bom, já que tem alguns, a gente vai orar de novo. Agora, perceba que tem uma outra pessoa aqui, que tem a situação mudada. João Batista. Para João Batista, ele está no cárcere, está preso, está ouvindo que Jesus está fazendo tanta coisa linda, mas eu estou preso. O Messias chegou e eu não estou vendo nada. O Messias está curando tanta gente e eu faço o quê? Sabe, gente, há momentos em que a nossa fé titubeia. João Batista, às vezes, parece, o que aconteceu com ele, às vezes parece comigo. Como assim a gente pode dizer que Deus está agindo por aí, mas eu não recebi aquilo que eu queria que ele fizesse? Márcio estava falando comigo no começo do culto. Não sei se você sabe. Posso falar? Pode falar? Márcio enfrentou 3 vezes neoplasia. 4 vezes neoplasia. 4 vezes. Ele está no Brasil porque está fazendo tratamento. Está cantando aqui, louvando entre nós, porque o Senhor tem dado graça a ele. Mas quando foi agora, por último, né, Márcio? Aquilo que parecia ser um cisto no rim, levou 60% do rim dele. Era um carcinoma. E nessas horas a gente se pergunta, eu tenho certeza que você ouviu muita gente testemunhando milagre por aí. Fui curado completamente do câncer. Eita, testemunho bom. Alguém consegue testemunhar isso aqui? Eu fui curado completamente do câncer? Tem alguém aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas tem hora que 60% do rim vai embora. Sou chamado para louvar a Deus, mas tem que morar nessa cidade cara e difícil, que todo mundo não fala com ninguém, que é Brasília. E eu sou de Goiânia, roedor de piqui, gosto de estar no meio de todo mundo lá, pamonhada, não sei o quê, enfim, né? Você tem noção, a nossa família, né, mãe, vai rolar em São Luís ou é Aurilândia? São Luís? São Luís vai rolar uma guerobada. Mas né? Aí quem está acostumado com guerobada, com essas coisas todas, quem não conhece guerobada, você não sabe o que você está perdendo, viu? Né? Guerobada, enfim. Aí a gente se pergunta nessa hora, como que eu vou louvar a Deus no lugar que eu não queria estar? Como que eu vou para a igreja vivendo a batalha que eu estou vivendo? Chego lá na igreja, no meio dessa batalha eu escuto. Nessa semana o pastor Johnson sofreu um infarto, mas Deus o guardou e ele está recuperado, está em casa para a glória de Deus. E eu? E eu aqui?
Percebe o João Batista gritando dentro da gente? E nessa hora, Jesus cura um monte de gente para dizer para João Batista o seguinte: João Batista, Deus está agindo, porque Deus não para de agir. Confia no Senhor, no projeto que Ele tem com você, no plano que Ele tem com você. Deus não está alheio a nada. Você está cuidado por Deus do jeito que você está, aonde que você está vivendo o que você está vivendo. Se Ele quiser transformar a sua situação, Ele transforma. Mas se Ele não transformar a sua situação, deixa Deus continuar agindo e confia e testemunha. Glorifica o nome dEle, levanta sua mão e diga: o meu Deus está vivo e está agindo. Pensa num trem difícil de fazer. Mas essa é uma transformação que acontece, ou que precisa acontecer dentro da gente. Porque Jesus está ensinando isso para João Batista, ensinando isso para mim e para você. Não é porque não está do jeito que você quer que Deus está parado. Não é porque não está do jeito que você gostaria de ver as coisas acontecendo que Deus está com a mão encolhida. Deus está fazendo. Aumenta aí a sua fé, porque o seu Deus é maior do que todas as circunstâncias, inclusive a que você está vivendo. Ele sempre é. Aliás, isso nos leva a uma outra situação, ao terceiro ponto, que é a seguinte: Deus transforma situações, ou essas pessoas todas tiveram a sua situação transformada, para dar resposta a uma pergunta. A pergunta que vem é: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou a gente tem que esperar o próximo? Jesus chama todo mundo que está com problema e resolve aquele monte de problema para dizer: Deus está no cenário. Agora você percebe? Vamos lá. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta, olha aí o verso 22. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, quem diz amém? Os aleijados andam, quem diz amém? Os leprosos são purificados, quem diz amém? Os surdos ouvem, quem diz amém? Os mortos são ressuscitados, quem diz amém? E as boas novas são pregadas aos pobres. Mas aqui, para aí. Surdo ouvir, aleijado andar. Isso tudo está dentro do contexto dos grandes milagres. Mas o que o evangelho está sendo pregado aos pobres está fazendo nessa lista? É porque todas essas transformações de situação apontam para esse daqui. Isso aqui é um crescendo. Isso aqui é um crescendo. Os cegos vêm, os aleijados andam. Vamos embora. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Opa! E o mais importante de tudo, o evangelho está sendo pregado aos pobres. É porque as situações que são transformadas, a gente gosta muito de dizer isso por aqui na igreja, elas são sinais, sinalizações. Marcos capítulo 16, Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Próximo verso: e estes sinais seguirão aos que crerem. Inclusive, aí uma relação: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que está acontecendo aqui? O que é um sinal? O sinal é algo que aponta para uma situação que é maior do que ele. Alguém aqui tem CNH, Carteira Nacional de Habilitação? Quantos têm CNH aqui? Bem, os que têm CNH normalmente entendem o que é um sinal, uma sinalização.
Tipo, se você está dirigindo e tem uma setinha apontando para a esquerda, significa que... Quem tem CNH mesmo aqui? Você tem uma setinha apontando para a esquerda, vai acontecer o quê? Tem uma curva para a esquerda, muito bem. A placa é a curva? Não, a placa não é a curva. A placa sinaliza para a curva. Ou seja, os sinais que são realizados, as curas, os milagres que estão sendo sinalizados, que estão sendo realizados, eles são sinais de algo maior. A sinalização é a seguinte: Deus nunca quis isso para você. Ou você que está cego, Deus nunca quis que você fosse cego. Ei, você que está aleijado, Deus nunca quis que você fosse aleijado. Ei, você que está surdo, Deus nunca quis que você fosse surdo. Você que está leproso, com problemas na pele, excluído da sociedade, Deus nunca quis isso para você. Você que está passando essa tribulação tão grande, essa morte, Deus nunca quis morte para você. Isso está aí porque o pecado entrou no mundo. Mas isso nunca foi o plano de Deus. Deus não gosta de surdez, Deus não gosta de cegueira, Deus não gosta de lepra, Deus não gosta de morte, Deus não gosta de tragédia, Deus não gosta de nada disso. Quer ver como é que ele não gosta? Cadê o cego? Vem aqui na frente. Está curado, ó, para você ver que Deus não gosta. E sabe o quê? O sinal. Isso vai acabar. O sinal é: Deus nunca gostou, e isso tudo vai acabar. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Percebe? Lá não vai ter mais choro. E a gente cantar que eu vou receber uma bênção e não recebi nada porque eu saí do mesmo jeito que eu entrei. Olha, é porque a sua vista está muito curta. Você precisa entender que isso é um sinal. Você precisa entender que Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer ter conversa com você todo dia. Deus quer ter bate-papo com você todo dia. Deus quer guiar a sua vida todo dia. Deus quer te trazer para perto do coração dele para que você escute a voz dele. Deus quer te trazer para perto do coração dele para que você
você conheça a vontade dEle. Deus quer te trazer para perto dEle, para que você por toda a eternidade viva com Ele. Qualquer coisa aqui é troco. O Evangelho está sendo pregado. Deus quer transformar a sua vida toda hoje. Deus quer te libertar das algemas do pecado hoje. Deus quer te libertar dos grilhões dos vícios hoje. Porque Deus quer você perto do coração dele. E no caminho Ele vai te mostrar que Ele nunca quis nada de ruim para você. Ele só quis coisa boa. Tem hora que você vai ser curado. Tem hora que você vai receber a bênção financeira. Tem hora que Ele vai abrir uma porta que você nem esperava. Tem hora que Ele vai te surpreender com grandes alegrias. E tem momentos que Ele só vai te dar força para você passar pelo caminho. Porque o que importa é que você chegue lá. Amém. Vamos orar? Lá maior. Quem está precisando de uma... Eu vou começar do contrário. Quem está precisando de fé? Porque está igual o João Batista hoje. Vamos ficar todos em pé? Se você está na situação de João Batista, começando a ficar desanimado, porque aquilo que você esperava ainda não aconteceu, eu quero orar por você agora. Por você. Mas você vai ter que ter a coragem de João Batista e dizer, Senhor, minha fé está acabando. Eu estou vendo tanta coisa acontecer e o que eu queria que acontecesse comigo não está acontecendo. A minha fé está diminuindo. Aumenta a minha fé. Deixa eu ver os milagres acontecendo na vida dos outros e dos que me cercam e glorificar o teu nome por perceber que o Senhor continua agindo. Se você está com a fé diminuída, coloca a mão no seu coração que eu quero orar por você agora. Tenha a coragem de João Batista e confessa isso para o Senhor agora. Confessa para Jesus agora isso. Diz para Ele, a minha fé está diminuída. Eu preciso da minha fé aumentada. Senhor Deus, eu estou orando agora pela minha irmã e pelo meu irmão, que estão vendo as coisas acontecerem, mas não estão entendendo por que ainda não aconteceu com ele ou com ela. Eles estão titubeando, eles estão se perguntando, eles estão fazendo como João Batista. Bem-aventurados são os que não duvidam, felizes são os que não duvidam, os que não se escandalizam. Felizes são os que confiam, porque os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala. Eu quero te pedir, Senhor, aumenta a fé dessa minha irmã e desse meu irmão. Permita, Senhor, que eles vivam com mais fé e mais alegria no coração, ao perceberem que o Senhor está agindo e o Senhor fará por eles, quando o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, no momento, da forma, enfim, que o Senhor quiser. Mas aumenta a fé dessa minha irmã e desse meu irmão agora, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Quero fazer uma segunda oração. Quero orar por você que está precisando de uma transformação. Aquele pessoal estava seguindo a Jesus e nem de repente esperava que aquilo fosse acontecer naquele dia, mas eles estavam lá. De repente você nem veio esperando por isso e está precisando de uma transformação. Eu quero orar por você agora. E aí, de novo, passo de fé, te convido para vir na frente, em passo de fé. Você que está precisando de uma transformação, vem à frente aqui agora. Vem? Pode ser? Senhor, naquele dia, Jesus só disse, vem para cá quem está enfermo que eu vou curar. E nós estamos, Senhor, aqui com situações diversas. Essas minhas irmãs que estão aqui na frente estão enfrentando grandes tribulações. E elas têm confiança que Jesus pode mudar o quadro.
Para a glória do teu nome, Senhor, muda a situação. Mostra, Senhor, para elas e para quem as cerca, para quem está perto delas, que existe um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que se revela, um Deus que salva, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Que isso sirva de testemunho mesmo, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Quero orar por você agora que quer ter um encontro com Jesus. Você que está precisando de Jesus na sua vida e quer aceitar Jesus hoje, aonde você estiver, nesse salão ou acompanhando essa oração, Jesus tem algo novo para você, pode acreditar nisso. Ele está mostrando para todo lado aí que Ele veio para salvar, para que você tenha relacionamento com Deus. Se você quer Jesus Cristo como seu Salvador, aonde você está, só deixa eu saber. Se você está nesse salão, levanta uma das suas mãos e diga: eu quero Jesus como meu Salvador. Se você está em casa, coloque a mão no seu coração. Se você está aqui, levanta a mão e diz: eu quero Jesus, eu quero salvação. Jesus vai te alcançar hoje, transformar a sua vida e a sua história. Senhor, esse meu querido, essa minha querida que nesse momento dizem: eu quero Jesus como Salvador, se tornam nossos irmãos, porque Jesus os alcançou como nos alcança também. Seja o teu nome exaltado, que haja libertação, transformação, confirmação e certeza nos seus corações de estarem sendo limpos de todo pecado e libertos de toda maldade do diabo. E que ele seja envergonhado nesse lugar, que ele seja envergonhado nesta noite, que haja muitos testemunhos de libertação e de transformação de vida, e que a gente possa caminhar junto para a glória do teu nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quem diz glória a Deus?